Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário de ATPC de vocês. Essa é a semana B, que nós vamos dar continuidade às ATPCs da Educação Especial. Eu sou a Mariângela, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Jales, e nós vamos falar mais um pouquinho ainda, né, sobre a educação especial nesse ano de 2022, com o nosso trabalho aqui na Diretoria de Ensino de Jales. Então, vamos lá. Vocês tiveram, né, na semana A, no Centro de Mídias, a TPC de Educação Especial com o grupo do Centro de Mídias, com o diretor do CAP, o Jefferson, com o diretor da DEMOD, com a Tânia, que trouxeram para vocês a política da de educação especial. É muito importante que vocês tenham assistido esse ATPC para dar continuidade agora e pontuar o nosso trabalho nas escolas da diretoria de Jales. Então, assim, é necessário esse primeiro momento de estudo. O Centro de Mídias tem trabalhado muito a questão da educação especial e a gente vai dando continuidade a esse trabalho e trazendo para o perfil da nossa diretoria de ensino. Então, o nosso tema hoje é a política de educação especial do Estado de São Paulo e a perspectiva inclusiva nas unidades escolares, tá? E aí a gente vai partir para as nossas escolas. Bom, aqui tem um pouquinho do meu perfil de formadora, que eu sou professora da rede de ensino do ensino fundamental dos anos iniciais desde 1983, já está na hora de descansar um pouco, né? Atualmente como PCNP de Educação Especial na diretoria de Jales desde 2008. Tenho um pouquinho da minha formação específica nas áreas da educação especial. Então, eu sou especialista na educação inclusiva, trabalho com os alunos com deficiência, sou analista de comportamento também, de autista. Então, tenho várias formações, várias colaborações em projetos de universidade que eu participei, para poder também ter um pouquinho mais de conhecimento nessas áreas e estar fazendo esse trabalho diretamente com as escolas. Nesse momento, agora, eu vou dar um tempinho, né, para que vocês se organizem com o diário de bordo. Então, é importante que vocês anotem, que vocês pontuem perguntas, dúvidas que vocês tenham. Depois pode estar repassando para os PCs, para os PCGs, e a gente pode estar conversando sobre as dúvidas que vão estar surgindo nessa discussão, porque eu acredito que também vocês já estão discutindo nas escolas de vocês sobre a educação especial. Então, vamos nos organizar, né? Preparar o material para que também possa todos estar anotando, né, o que vai ser falado aqui. Então, vou dar esse tempinho aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar agora. Quais os objetivos desse ATPC hoje? Então, o primeiro objetivo é refletir as diretrizes da política de educação especial. Então, eu gostaria que vocês pontuassem aí na escola de vocês, após, né, o ATPC do Centro de Mídias, o que ficou em dúvida, né, sobre a política da educação especial do Estado de São Paulo, onde que vocês querem que a gente trabalhe um pouquinho mais com vocês, como que está a demanda da escola de vocês nessa área. Então, que vocês refletissem junto com o grupo e fizessem um levantamento, né, de pontos positivos e pontos negativos sobre a ATPC da política de educação especial do Centro de Mídias que vocês tiveram na semana A, tá? Hoje eu vou focar algumas questões da política também, mas já trazendo para a nossa demanda.
O outro objetivo é assegurar o direito dos alunos à educação de qualidade, igualitária, inclusiva e centrada no respeito à diversidade humana. Então, nós estamos falando que todos os alunos, todos, né, sem deixar nenhum para trás, têm direito a uma educação de qualidade. Então, quando a gente trabalha com essa questão, nós estamos fortalecendo a ideia de que o aluno com deficiência, ele não está na escola somente para uma socialização, ou porque ele tem direito de estar na escola. Ele tem direito de estar na escola, ele tem direito de aprender e respeitando, né, toda a diferença que ele tem dos demais. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso e qual está sendo o nosso papel e as nossas ações para que esse aluno realmente tenha uma educação efetiva, né, no ambiente escolar. O outro objetivo é compreender a importância da articulação do professor especializado com os professores do ensino regular, para a garantia da inclusão nos contextos escolares. Então, por que é importante essa articulação entre professor de ensino regular e o professor especializado? Por que nós precisamos desse trabalho colaborativo entre os dois tipos de professores, né? Por que um é especializado e o outro é só do regular? Então, vamos refletir sobre tudo isso. Então, vamos lá. A política, ela trouxe até essa imagem, né, bem atrativa, assim, do que ela seria. Então, nós estamos aqui, né, no começo. Por que começo? Porque a educação inclusiva ela é muito nova, ela é muito recente. A gente tem a política da educação especial, que ela é de 2008, então ainda é um bebê, está caminhando, começando a se desenvolver. E nós já estamos em 2021, o Estado de São Paulo traçou a sua política da rede estadual de ensino e a gente não está bem no comecinho, a gente já tem um bom caminho percorrido, mas a gente tem muito ainda a vencer. Então, a gente está no processo inicial de trabalho, né, de educação inclusiva, onde todos nós estamos se formando para trazer esse aluno realmente para uma educação inclusiva. Então, a gente está caminhando para esse processo. Então, eu achei assim, essa imagem, né, tem muito com esse processo todo. Então, a gente está aqui na estrada, num caminho que nós não sabemos aonde vai dar, né? Então a gente tem aqui um final lindíssimo, mostrando esse céu azul maravilhoso, mas a gente quer chegar no fim desse caminho positivamente, onde todos saiam ganhando, tá? Tanto nós como formadores, como os nossos alunos tenham sucesso nesse percurso todo. E o aluno da educação especial, ele está envolvido, né, com a educação desde da educação infantil. Então, quando o aluno chega lá na educação infantil, já tem que ser pensado nesse caminho que ele vai seguir. E esse caminho tem que ser inclusivo, né? Ele não pode ter barreiras. Então, olha só, um caminho limpo, né? Numa estrada limpa, onde não está apontando as barreiras desse caminho, desse processo todo. Então, vamos lá. Vamos lembrar agora quem é esse público, né, elegível ao serviço da educação especial. Nós usávamos ainda com a resolução 68, com as instruções 14/1 de 2015, público-alvo de educação especial. Esse público-alvo, né, foi discutido, o Jefferson explicou bem na TPC anterior do Centro de Mídias, né, que não era muito bacana, né, essa questão de alvo, né? Então, como se o deficiente fosse um alvo para a gente trabalhar ou conquistar. Então, ele passou a ser público elegível ao serviço de educação especial. Então, quando a gente fala que é um público elegível ao serviço, porque o serviço de educação especial, ele é uma modalidade de ensino, que não está na escola para todos os alunos, ele está para um público específico. Então, quem são as pessoas que podem ter esse apoio do serviço da educação especial? Então, só retomando um pouquinho da resolução 68, quem é esse público? Então, são as pessoas com deficiência. Então, quais são as deficiências? A deficiência auditiva, a deficiência física, a visual, a múltipla, a intelectual, o transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também, um pouquinho mais sobre as altas habilidades de superdotação.
Então, agora, para a gente não se perder depois, né, no meio do caminho, a gente vai pontuar os apoios dos estudantes com deficiência, mas a gente não pode esquecer dos estudantes com altas habilidades e superdotação, que são estudantes também, né, que tá sendo vista pela educação especial, mas que a gente não tem um atendimento educacional especializado direto para esses estudantes. Os estudantes com altas habilidades e superdotação são aqueles estudantes talentosos, que se destaca em determinadas áreas, né, do conhecimento. Então, ele não precisa ser um aluno que tem sucesso em todas as áreas do currículo. Ele pode ter sucesso específico só na área de humanas, só na área de matemática ou na arte. Então, a gente precisa verificar se ele tem um sucesso, se ele é mais talentoso do que a média dos alunos que a gente tem na escola. Então, se ele sobressai em determinada área. Isso não quer dizer que ele precisa ser bom em todas as áreas. Ele é bom em áreas específicas. Para que esse aluno, né, ele tenha lá a característica na sede de altas habilidades, é preciso de, no mínimo, uma avaliação psicológica, tá? Então, ele precisa passar por uma avaliação psicológica e essa avaliação psicológica tem que detectar que ele tem habilidades em determinada área e aí ter um parecer psicológico de um psicólogo pontuando isso. Se ele tiver essa avaliação psicológica, que já é a parte clínica, nós vamos fazer a nossa avaliação pedagógica na escola e aí sim ele vai ter a caracterização de ser um aluno com altas habilidades e superdotação. Para este aluno, ou para qualquer outro aluno talentoso, né, que a gente tem na escola, o que nós vamos oferecer de imediato? Assegurar que eles participem dos projetos da secretaria. Então, que ele participe da UBMEP, que ele participe dos projetos de língua portuguesa, a Olimpíada de Física, de Química. Então, dos projetos que faz com que esse aluno seja protagonista, que ele seja autodidata, que ele estude sobre aquilo e que ele vai conseguindo premiações. Então, esse é o primeiro passo para nós trabalharmos com os alunos talentosos ou com altas habilidades. Então, a gente nunca pode esquecer, porque a nossa escola sempre tem aquele aluno em destaque em determinada área do currículo. Então, nós não podemos fechar os olhos para esses alunos. E o nosso papel fundamental é incentivar que eles participem dos projetos e que eles sejam protagonistas dentro do ambiente escolar onde nós estamos, né, onde ele está inserido e nós estamos estimulando ele a sempre mais. É claro que ele vai responder aos projetos, ele vai responder com as participações e ele vai se destacar. Então, aí a gente tem vários alunos, né, na rede, na nossa diretoria, que se destacam, que participam dos projetos, são vencedores, são premiados, são medalhistas, vão, né, fazer viagens, participar das etapas mais avançadas do projeto, mas isso depende do nosso estímulo. E chegam a universidades públicas também com facilidade, podendo até escolher em qual universidade que ele vai dar sequência nos estudos. Então, isso é importante, que nós sempre estimulamos esse aluno cada vez mais ir para frente, tá bom? Então, a gente não pode esquecer desse público que também pertence ao serviço da educação especial, mas está na mão de vocês, professores, estimular a participação deles nos projetos, tá bom? Então, vamos lá. Opa, vou voltar aqui. Então, vamos lá. Nós trabalhamos aí com o público, né? E aí, esse público de imediato, ele precisa de apoio. Então, nós temos que sempre pensar quais são os apoios que esse público precisa. Quando nós pensamos nos alunos com deficiência, a gente pensa inicialmente já no serviço especializado do professor da educação especial, que vai fazer essa investigação sobre o aluno, o que ele sabe, o que ele não sabe, como que ele tem mais facilidade para aprender, quais são os comprometimentos que ele tem de acordo com a deficiência. Então, ele vai fazer uma investigação
um pouquinho mais aprofundada, que é aquela que a gente chama, né, de avaliação pedagógica inicial. E aí propor o atendimento educacional especializado. Dependendo da deficiência, o aluno, além do atendimento educacional especializado, ele precisa de outros apoios dentro da escola. Então, vamos pensar um aluno surdo, por exemplo. Ele tem direito ao atendimento educacional especializado. Se ele tiver uma surdez moderada ou severa, onde não há comunicação, ele precisa de um interlocutor de Libras, né, para fazer a comunicação desse aluno entre o professor regente e o aluno, entre o aluno e o professor regente, entre o aluno e os colegas, entre os colegas e o aluno. Então, as nossas escolas já estão habituadas a esse professor interlocutor. Então, não é novidade para nós, nas nossas escolas, ter o professor interlocutor. Agora, o que nós precisamos entender é que quem é responsável pela aprendizagem do aluno sempre é o professor do currículo, tá? Então, sempre o professor do currículo é que vai direcionar, né, o trabalho deste aluno com a aprendizagem do currículo, não importa qual a deficiência desse aluno. O professor interlocutor, nessa situação, ele só é o mediador da comunicação. Então, vamos pensar agora, nós estamos nas PEIs, com o interlocutor com maior número de aula, né, dentro das PEIs. Quem que vai trabalhar com esse aluno na aula da tutoria? É o interlocutor? Não, é o tutor, como tem tutores para os outros alunos. O interlocutor vai fazer a mediação da comunicação entre o tutor e o aluno. Quem vai trabalhar com esses alunos no projeto de vida? É o professor responsável pelo projeto de vida daquela turma. O interlocutor está ali para a mediação só da comunicação. Assim como os demais alunos da escola com deficiência, todos têm o compromisso e a responsabilidade do trabalho contínuo com esses alunos, da aprendizagem desses alunos, o professor do currículo que é responsável. Bom, nas escolas também, eu tenho esse profissional aqui, o profissional de apoio, o cuidador. Quando que eu tenho um cuidador na escola? Que aluno precisa desse profissional cuidador? Eu posso colocar o profissional cuidador dentro da sala de aula? Então, vamos lá. Vamos às anotações de vocês aí. O profissional de apoio cuidador não é um professor, tá? Ele é um profissional que tem que ter no mínimo ensino médio. Ele vai auxiliar aquele aluno que não tem autonomia para se locomover no ambiente escolar, porque ele é um cadeirante, porque ele usa um andador, porque ele se perde pelo ambiente escolar devido ao grau mais severo de uma deficiência intelectual ou de um autismo. Para aquele aluno que tem dificuldade, que tem dependência para usar o banheiro, então ele não tem controle esfíncter, então ele usa a fralda. Se ele vai ao banheiro, ele não sabe fazer a sua higiene íntima, então ele precisa de alguém que faça essa higiene, ou que troque a sua fralda, ou que na hora do intervalo, na hora da alimentação, ele tenha dependência, né, de outra pessoa para poder se alimentar. Então precisa que pegue a comida, precisa que dê na boca, justamente por conta da deficiência física que ele tem. Então, esse profissional de apoio cuidador é somente para esses casos. Quando que esse profissional de apoio cuidador vai para dentro da sala de aula? Quando o aluno precisa de uma supervisão em todos os momentos. Então, ele é um deficiente físico, com comprometimento físico, precisa de alguém que manuseie ali os objetos dele, né, escolar, que folheie os livros, que folheie a apostila, que pegue o lápis para ele, ou que pegue o material. O profissional cuidador não é para ele fazer registros para o aluno. Essa não é a função do profissional cuidador. Ele vai apoiar no manuseio ou assegurar que esse aluno esteja mais tranquilo na sala de aula. Então, por exemplo, eu tenho aluno com deficiência intelectual
que quando chega na escola, ele coloca o lápis na boca, ele pega a tesoura, ele pode cortar o cabelo. Então, eu preciso de um cuidador do lado dele para assegurar a segurança dele e dos demais alunos. Então, preciso ou daquele aluno que é deficiente físico, que tem movimentos estereotipados, que não consegue se controlar, então bate o braço para lá, bate o braço para cá, ou saliva muito, precisa que limpe toda hora a saliva, mesmo com máscara ou sem máscara. Então, é para isso que eu tenho o apoio do cuidador, tá? Então, para esses alunos, tem alguns alunos específicos que eu faço uma justificativa e coloco esse aluno dentro da sala, esse cuidador dentro da sala do aluno. Bom, para que esse aluno tenha o cuidador, é necessário que a escola faça um processo. Então, não é porque eu tenho um cuidador na escola que vai chegar os alunos, eu vou determinar na escola, ó, o cuidador vai olhar esse e aquele. Não. Para o aluno ser atendido pelo cuidador, tem que fazer um processo na escola, onde o gestor vai chamar a família, vai coletar algumas informações, responder um questionário junto com a família vai solicitar, vai fazer um termo de responsabilidade, vai encaminhar os laudos desse aluno para comprovar que ele precisa de cuidador. Mesmo assim, a gente avalia na escola se esse aluno realmente é este caso, que tem dificuldades de locomoção, dependência para higiene íntima e alimentação. Somente nesses casos. O cuidador pode olhar até 3 crianças no seu horário. Então, dependendo do grau de comprometimento das crianças, pode ser que um cuidador olhe até 3 crianças, 2, e pode ser que a gente tenha um cuidador específico para cada criança, dependendo do grau de comprometimento. Mas isso é avaliado e analisado pela diretoria de ensino, tá? Então, é importante que vocês, PCs, né, estejam acompanhando esses alunos no dia a dia, estejam acompanhando o trabalho desse profissional. O diretor precisa analisar o trabalho desse profissional. O diretor preenche todo mês uma planilha, se esse profissional atendeu o aluno como precisava, se ele foi pontual, né? Então, vai falar sobre esse aluno. Esse relatório é passado para nós na diretoria e aí a gente libera, né, o mês da firma dos profissionais. Nenhum profissional cuidador pode atender um aluno se não foi passado autorização aqui para nós. Porque aqui nós vamos coletar esses documentos, encaminhar para o processo em São Paulo, receber autorização, aí nós vamos avisar a firma que esse cuidador vai atender mais 1 ou 2 alunos na escola. Então, não é um processo fácil e também não é para qualquer aluno. Realmente, o aluno precisa, necessita desse apoio. Mas é bom que todos saibam, né, quem é esse profissional e quais são os alunos que realmente precisa desse profissional. Nós temos também o transporte, né, para atender o aluno, o atendimento domiciliar, que também é um processo diferente para alunos que não podem estar na escola por razões clínicas, ou porque tem tráqueo, ou porque está fazendo um tratamento, não pode sair da escola, corre riscos, né, ao estar com o outro. Então, existe esse processo também para atendimento domiciliar em todas as áreas, em toda a época, né, do aluno, seja nos anos iniciais, seja no ensino fundamental, no ensino médio. Então, também a gente pode estar fazendo esse processo. O atendimento hospitalar para alunos que estão internados há mais de 15 dias, em hospitais, ele também tem direito a atendimento hospitalar, e ainda existe algumas classes especiais, nós não temos na nossa diretoria. Bom, esses seriam os apoios. Agora vamos falar sobre a inclusão dos alunos, né, no ensino regular. Então, olha só, gente, inclusão. Nós estamos numa rede onde nossas escolas são inclusivas, então não cabe mais, né, nenhum tipo de comentário assim, eu não sei trabalhar com esse aluno, mas aqui tem aluno com deficiência, esse aluno não deveria estar lá na instituição? Não, as nossas escolas são inclusivas, elas recebem todos os alunos com deficiência, independente do grau de comprometimento do aluno. Existe ainda a instituição, sim, para atender alunos que não se beneficiaram da inclusão
ou que em algum momento, dentro do período do ensino regular, se comprovou que esse aluno não teve nenhum avanço, não teve nenhum resultado, aí também é feito o processo, geralmente de alunos até o 5º ano, onde a gente vai analisar se ele pode ir para a instituição ou não. Então, o que nós temos hoje? Os nossos alunos incluídos no ensino regular. Não cabe mais falar que eu não fui formado para isso. Está aí as formações acontecendo a todo momento, e eu tenho que se apropriar dessa formação e passar a ser um professor que atua no ambiente inclusivo, tá? É fácil? Não, não é fácil. É um desafio para todos nós? É um desafio para todos nós, mas todos nós temos que fazer a nossa parte, tá? Para que um aluno realmente seja incluído, o primeiro passo é o acesso. Então, o acesso à escola. Todos têm direito à matrícula no ensino regular. Todos os alunos têm direito à matrícula, independente da sua deficiência, do grau de comprometimento da sua deficiência. E isso é ponto, tá? Isso é ponto. A gente tem que entender, tem que aceitar e tem que se formar para trabalhar com esse aluno. Mas, também, ele tem direito a uma educação, porque a educação é direito humano fundamental. Então, ele não pode estar só na escola por estar. Ele estar lá na escola ocupando um espaço, vai lá todos os dias, mas ele não está aprendendo. Não. Então, ele tem direito a acesso, porque é um direito fundamental, é um direito humano. Está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, está no ECA, está na LDB, está na Constituição, está em todos os lugares. Então, assim, a gente não vai discutir esse assunto, tá? Então, o direito de que todos os alunos estejam na escola, independente do grau ou comprometimento da sua deficiência. 2. Permanência. Assegurar a frequência dos alunos. Nós estamos já praticamente na metade do mês de março. Tem aluno matriculado na escola com deficiência que ainda não foi na escola, ou por um motivo, ou pelo outro, ou porque, eu não sei se precisa de cuidador, eu não sei se precisa de atendimento. Todos nós temos responsabilidade com isso. A partir do momento que o aluno está matriculado na escola, assegurar a frequência também é nosso compromisso, não é só da família. Se o aluno não compareceu por qualquer outro motivo, a escola tem que tomar providência, o gestor tem que entrar em contato com a família, se a família não levar, tem que entrar em contato com o conselho tutelar. Não cabe mais o aluno estar matriculado e ainda não compareceu. E você, professor, também é responsável por isso, porque você está fazendo a sua chamada, está colocando a falta para o aluno e não está lembrando a equipe gestora que o aluno ainda não compareceu. Independente da deficiência, se esse aluno é cadeirante, se ele não fala, se ele não se comunica, se ele usa fralda, independente do grau de comprometimento, ele tem que estar na escola. Só a partir do momento que ele vai para a escola é que a gente vai poder oferecer os apoios. Mas os apoios não é condição para o aluno ir. Eu não posso trazer o meu aluno para a escola somente quando o cuidador já estiver lá. O cuidador vai ser um processo. A escola tem o compromisso, ela tem que deliberar quem vai estar olhando a criança, ela pode trazer a família nesse primeiro momento para auxiliar em alguns momentos, mas isso não é condição para o aluno ir para a escola, tá? E todos nós temos essa responsabilidade. Vamos pensar aqui que vai que o Ministério Público, por algum motivo, fique sabendo que um aluno ainda não foi para a escola porque ainda não tem o apoio. Quem que vai responder por isso? Não sou eu que estou aqui na diretoria que vou responder por isso. Eu não estou na escola todos os dias. Todos vocês, a equipe. Então, vamos primeiro assegurar a frequência dos alunos. Todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós, tá? Assegurar os apoios necessários. A partir do momento da frequência, o que esse aluno precisa? Da sala de recurso e itinerância que a escola tem? Se a escola não tem, nós vamos criar. Se não tem professor, a gente vai colocar edital, a gente abre caráter emergencial, mas ele precisa do recurso, ele vai ter o recurso. Se ele precisa do profissional cuidador, vai ter que fazer todo esse processo que eu falei anteriormente. Se ele é surdo, precisa do interlocutor, nós vamos fazer o edital para a interlocução. O que eu não posso é esperar que o interlocutor chegue na escola para depois o aluno frequentar. Não, gente, o processo é inverso. O aluno tem que estar na escola desde o primeiro dia de sala de aula, desde o primeiro dia que teve aula, desde 2 de fevereiro.
E aí eu vou mobilizar a escola para os apoios, mobilizar a diretoria, verificar tudo o que é preciso. Enquanto isso, esse aluno vai estabelecendo vínculos com todos, com os professores, com os agentes, com os inspetores, com os PCs, com os PCAs, com os PCGs, com os vices, com os POCs, olha quanta gente tem na escola, né? Então, todo mundo tem que estabelecer vínculo com essa criança. E todos nós somos responsáveis por eles, em todas as áreas. Não só as do currículo, mas ele lá na hora do intervalo, ele na entrada, ele usando o banheiro. Todo mundo tem que ter compromisso com esse aluno. Acessibilidade e segurança. Se meu banheiro não tem acessibilidade, se eu não tenho uma rampa, então a gente tem que verificar aquilo que eu preciso ter para esse aluno. Então, vamos lá. Acesso, permanência. Isso tem que ser real. 3, participação. Basta estar na escola? Não. O aluno pode estar presente, mas não necessariamente participando. Ele pode estar lá, tem lá o cuidador, que leva ele lá para fora, que ele faz aqueles barulhos na sala, então eu tiro da sala, depois eu volto de novo. Gente, o aluno tem que estar participando dos projetos, participando das aulas, participando das eletivas, participando do projeto de vida, participando das atividades extra-sala de aula. E aí? Ai, Mariângela, mas eu não tenho informação, eu não sei o que fazer. Vamos pensar o que tem que fazer. Você tem um professor de ensino da educação especial aí na escola que vai te ajudar. Você tem que preparar a adaptação de currículo. Você tem que fazer o anexo 3 desse aluno. Então, vamos lá, vamos pensar. Vamos sentar com um grupo e estudar. Nós temos 90% das escolas da diretoria de ensino de Jales, PEIs. PEIs tem horário para estudar. PEIs tem horário para planejar. PEIs se reúne com o grupo. PEIs tem formação com PCA, tem formação com PCG. Então, nós temos tempo para pensar nesse aluno, sim. Quem está com o 6º ano que o aluno chegou, vamos pensar nesse aluno, vamos direcionar as nossas ações com eles. Mas o aluno tem que estar participando. É fácil? Em nenhum momento eu falei que é fácil. Mas é um desafio que a gente precisa enfrentar, tá? Acessibilidade ao currículo. Eu tenho que pensar se esse aluno é deficiente intelectual, se ele é autista, ou se ele é deficiente visual, que ele precisa de um material ampliado. Não tem material ampliado mais, agora é tablet. Ah, mas na minha escola não tinha, eu não sabia disso, porque não prestou atenção nos ATPCs. Nós falamos em todos os ATPCs. Todo mundo que está aí como PC, PCA, PCG, estava na escola também quando foi falado. Então, hoje, nós não trabalhamos mais com material ampliado que vem da secretaria para o aluno. Nós trabalhamos com tablet. Quem recebeu até 2021 alunos, em 2021 os alunos com baixa visão, recebeu o tablet da diretoria. Esse ano não chegou o tablet para a diretoria, mas tem o PDDE paulista que pode comprar. Então, eu preciso verificar se o oftalmo indicou um tablet, um recurso de tecnologia, se esse aluno pode usar um tablet, se ele vai usar uma lupa, se ele vai usar uma régua, o que ele precisa para ter acessibilidade ao currículo, e a escola vai se organizar. Se eu não tenho uma maca no banheiro para trocar a fralda do aluno que precisa, tem o PDDE paulista, a escola vai ter que comprar e colocar a maca lá no banheiro. Se ele precisa de um software, né, educativo, um board maker, e para se comunicar, eu vou usar o PDDE paulista para comprar esse material. Então, eu preciso do professor da educação especial para verificar como que tem que ser a acessibilidade desse aluno ao currículo. Eu preciso do bom senso dos professores para perceber qual é o método mais fácil para que esse aluno chegue ao currículo, tá? Então, e sempre articulado com a equipe gestora para verificar o que precisa. E eu também preciso planejar as aulas, né, os planos individuais e portfólio para os alunos com deficiência intelectual, com deficiência física ou autista que não acompanham o mínimo do currículo, para fazer as adaptações curriculares. E aí eu vou chegar no anexo 3. A minha fala hoje é justamente por conta do anexo 3. Quem faz adaptação curricular? Todos os alunos que estão cadastrados na sede com deficiência? Não. E eu sei de escola que está fazendo anexo 3 para todos os alunos que estão cadastrados na sede. Não, gente. Não. Anotem aí. Escrevam aí no diário de bordo de vocês.
a adaptação de currículo para o aluno que não acompanha o mínimo do currículo. Para o aluno que tem uma defasagem de aprendizagem muito distante das habilidades que estão sendo trabalhadas na sala de aula. Para aquele aluno que chegou no 6º, 7º, 8º ensino médio, que não está alfabetizado. Então, precisa de adaptação curricular para para desenvolver o mínimo do currículo. Então, são somente para os alunos com deficiência intelectual mais severa, autistas que não estão alfabetizados, deficiente físico que não está alfabetizado, ou pode ser até um deficiente visual ou auditivo que ainda não está alfabetizado e chegou lá no 6º, 7º, 8º ano, tá? Ou que está no 3º, 4º, 5º ano, mas também não está ainda alfabetizado. Somente esses alunos precisam de adaptação curricular, anexo 3. Os demais alunos com deficiência, mas que acompanham o mínimo do currículo, não precisa de adaptação, não precisa de anexo 3. É só constar na ata do conselho bimestral que o aluno acompanhou o mínimo do currículo, que ele participou do reforço, e que teve notas médias, né, que teve uma média boa, satisfatória no bimestre. Então, esse aluno não precisa de adaptação, tá? Então, aí eu já vou livrando várias escolas que estão fazendo anexo 3 para todos os alunos. Enriquecimento curricular para os alunos nos projetos da Secretaria para alunos talentosos com altas habilidades de superdotação, que eu citei no começo, né, dessa formação. Então, entenderam? Quem precisa de adaptação de currículo? Eu preciso da articulação com o professor da educação especial? Sim. O professor da educação especial pode estar pelo menos 2 vezes na semana no ensino regular, ou da itinerância 4 vezes na semana no ensino regular, para acompanhar, planejar junto com vocês as aulas e até as questões da adaptação do currículo. Os professores interlocutores, ele tem que apresentar um vocabulário em Libras para o aluno no dia a dia da sala de aula, tá? Para que o aluno se aproprie e amplie o vocabulário em Libras. O aluno surdo, ele pode fazer a leitura labial. Quando o professor interlocutor trabalha com ele a ampliação do vocabulário em Libras, ele também fortalece a fala de algumas palavras. Então, não vai dificultar o aluno a ter uma oralidade e simplesmente vai facilitar. Então, eu gostaria que, se ainda houve alguma dificuldade nessa questão de participação, que vocês elencassem e depois passassem para os PCs e PCGs, para a gente também estar trabalhando com vocês e respondendo as dúvidas. Eu coloquei aqui esse material, que é o documento orientador, que foi disponibilizado em 2021, sobre flexibilização curricular. Gostaria que vocês olhassem esse material, estudassem, tá? Antes de pontuar as dúvidas, que pode ser que dúvidas e exemplos vão estar presentes aqui nesse material, tá bom? A aprendizagem. Então, olha só, acesso, permanência, aquisição de conhecimento, a aprendizagem. Então, o aluno pode estar presente na escola, participando e não estar aprendendo. Quando eu sei se ele está aprendendo ou não? Quando as avaliações são pontuais. E as avaliações são não para comparar ele com o grupo, mas comparar ele com o desenvolvimento dele mesmo. E quando que eu observo isso? Quando eu avalio pontualmente, quando eu me aproprio das avaliações externas, quando eu avalio ele com ele mesmo, quando eu tracei uma adaptação de currículo com o objetivo específico que eu quero para o bimestre com esse aluno, e eu verifico se ele avançou ou não, se eu preciso redirecionar as ações do plano de atendimento desse aluno, se eu preciso modificar a metodologia, modificar as estratégias que estão sendo utilizadas com ele, ou se eu preciso usar outro tipo de acessibilidade que ele chegue mais próximo do currículo. Então, tudo isso tem que ser registrado, tem que ser acompanhado bimestralmente para cada aluno que precisa de adaptação de currículo. Oportunidades dos alunos com deficiência, com os alunos que têm adaptação de currículo, ele tem que estar inscrito nas recuperações, nos agrupamentos, participação de projetos, sem deixar ninguém para trás.
Essa é a meta da nossa secretaria, nenhum para trás. E quando eu estou falando nenhum para trás, eu tenho que incluir todos os alunos no projeto. O meu aluno que tem adaptação de currículo também está presente nas recuperações. Ele também vai estar presente nos agrupamentos. Ele também vai estar presente nos nivelamentos que são realizados nas PEIs. Então, ele tem que estar em tudo. Ele só vai sair do ensino regular para a aula da educação especial dentro de uma das aulas da orientação de estudo, dentro de uma eletiva, dentro do projeto de vida. Os demais momentos, ele tem que participar de tudo. E tudo que é oferecido para os alunos com defasagem, com dificuldade de aprendizagem, também tem que ser oferecido para os alunos com deficiência. Isso não pode ser dúvida dentro da escola. Todos nós temos responsabilidade, corresponsabilidade com a aprendizagem desse aluno. É claro que eu vou respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um. É claro que eu vou respeitar o comprometimento de acordo com a sua deficiência. É claro que eu vou respeitar aquele aluno que não tem uma boa comunicação, que tem comprometimento de fala, mas eu tenho que analisar se ele está entendendo aquilo que eu estou falando. Então, a gente tem que analisar, né, o comprometimento de cada um, mas eu também tenho que fazer com que esse aluno aprenda e se desenvolva dentro da aprendizagem. Bom, o objetivo constante da educação inclusiva é a equidade e qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a conclusão de todas as etapas da educação básica. Então, todos os alunos têm direito a percorrer e concluir as séries e anos da educação básica. Então, ele vai passar pela educação infantil, pelos anos iniciais, pelo ensino fundamental, anos finais, pelo ensino médio, e muitos vão chegar à universidade. É claro que eu não estou falando dos alunos com deficiência intelectual, mas eu tenho autistas, né, com bom grau de aprendizagem, que eram aqueles antigos síndrome de Asperger, que vão chegar na universidade. Eu tenho aluno com deficiência física, com deficiência visual, com deficiência auditiva, que vai chegar na universidade. E eu tenho aquele aluno que vai ser encaminhado para outras coisas, porque ele não vai ter muito sucesso nas áreas acadêmicas, mas ele pode ser direcionado para outra coisa no mercado de trabalho, assistência social, e a gente tem que pensar nisso. A equidade e qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Então, eu tenho que pensar nas barreiras que estão atrapalhando esse aluno de desenvolver. E essa barreira, muitas vezes, é atitudinal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E o direito à emissão do histórico escolar e a certificação. O aluno, mesmo que ele não aprendeu o mínimo do currículo, ele vai ter direito ao histórico escolar, com uma observação que para ele foi oferecido tudo de acordo com a resolução que rege no momento, é a 68, com direito à adaptação de currículo e tudo mais. Agora, eu tenho que considerar que esse aluno, ele tem um tempo maior de aprendizagem. Se ele tem um tempo maior de aprendizagem, ele pode ficar nos ciclos. Então, eu também não preciso promover esse aluno, né, de acordo com os ciclos. Ele pode ter um tempo maior e ficar retido em algum momento, que na verdade é um benefício para o aluno. Então, a gente não pode ficar muito naquele mito que o aluno já acostumou com essa turma, então ele funciona mais aqui com essa turma e a gente vai deixar ele aqui. Não, né? Eu tenho que pensar que esse aluno precisa de um tempo maior e que para ele, muitas vezes, vai ser necessário essa retenção, para ele ter um tempo maior para chegar no mínimo da aprendizagem que foi proposta a ele. Então, tudo isso tem que ser conversado, pensado junto com a equipe e com vocês, professores, que estão aí todo dia com esse aluno na sala de aula e está acompanhando esse processo de desenvolvimento, de aprendizagem de cada um desses alunos. A ampliação do AEE, então, trabalha para que esse professor do AEE esteja mais presente na sala regular junto com vocês. Isso não quer dizer que ele é responsável pela aprendizagem do aluno, não. Ele é um parceiro de vocês, né, no currículo. Cada um que tem que entender sobre o seu currículo. Então, se eu vou fazer adaptação de currículo de matemática, eu, como especialista do currículo de matemática, que tenho que saber o que é o mínimo que esse aluno tem que aprender. Eu, como especialista de história, de geografia, de arte, que tenho que entender na minha disciplina qual é o mínimo que ele tem que aprender. O professor especialista, ele vai dar
pistas para vocês de como esse aluno aprende, do que ele tem mais facilidade ou não. Seja num recurso visual, num auditivo, num agrupamento, ele vai dar pista. Mas do currículo que tem que entender é você, professor do currículo. Você que tem que saber o mínimo. Já não cabe mais falar assim, esse aluno não está alfabetizado, eu não tenho formação para isso. Tudo bem. O professor de educação especial vai trabalhar a alfabetização com esse aluno. Mas você, professor, também tem que entender um pouquinho disso. Porque a alfabetização, ela vai até o 9º ano. Então, se eu não sei, eu posso aprender um pouquinho, né? Eu posso saber um pouquinho sobre hipótese de escrita. E isso está muito claro agora na recuperação do 6º ano. Então, vamos estudar um pouquinho sobre as hipóteses de escrita, sobre as condições de aprendizagem do aluno não alfabetizado, porque tem muito aluno não alfabetizado que está na escola que não é deficiente. E não adianta buscar laudo para ele. Não, ele não é deficiente, é resultado de uma pandemia, onde os alunos ficaram em casa por 2 anos, onde eles tiveram aulas não presenciais e dificultou muito a alfabetização desses alunos. Então, hoje, todos nós vamos ter que pôr um pouquinho a mão na massa e fazer esse trabalho. Bom, pessoal, eu deixei aqui alguns slides ainda que foi trabalhado lá no ATPC inicial do Centro de Mídias, que eu não vou nem pontuar com vocês, mas eu gostaria que vocês lessem eles, tá? Que vai falar um pouquinho sobre acessibilidade e tecnologia assistiva. As escolas hoje têm recursos de tecnologia bem avançada, que é para ser usada com todos. Eu não preciso ter todos esses recursos dentro da sala de recurso, porque o aluno não tem que estar o tempo todo na sala de recurso. Ele tem 10 aulas semanais e muitas vezes ele tem 4 aulas semanais. O aluno tem que estar na escola. Então, toda essa tecnologia é para ser usada com o aluno em todo o espaço da escola. Tá? A cultura inclusiva, olha só, o aluno tem que estar em todo o tempo, todo mundo tem que estar atendendo esse aluno. Tá, os inspetores de aluno, todos, a gente tem que fazer com que esse aluno seja pertencente a essa comunidade escolar. Os recursos que podem ser comprados pelo PDD Paulista, as escolas receberam um manual, então ela tem muitos recursos de acessibilidade que podem ser comprados pelo PDD Paulista, e aí eu vou pontuar. O estudo da política tem que ser estudada. A política não tem que ser apresentada, eu ir atrás dela, somente quando eu preciso saber alguma informação. Eu tenho que ter a política da educação especial do Estado de São Paulo na ponta da língua. O que eu preciso, o que o aluno precisa, qual a formação que eu tenho que ter. E eu vou trazer para vocês aqui livros que vocês têm na escola de vocês. Esse é um olhar para as altas habilidades. Todas as escolas têm, é um livro super gostosinho, tem vários exemplos para eu perceber se eu tenho alunos com altas habilidades e o que fazer com esses alunos. O outro livro é o livro sobre deficiência intelectual, realidade e ação. Foi o primeiro a discutir o estudo colaborativo. Ele tem um capítulo só sobre de ensino colaborativo. Então, esse é o momento de estudar com o grupo. Gostaria que as escolas estudassem, né, esse livro, que estudassem o ensino colaborativo, depois apresentassem a TPC e passasse para mim aqui um resultado desse trabalho, desse estudo, por favor. Vocês têm aí na escola também leitura e escrita com surdez. Vocês vão entender como que o aluno surdo aprende a língua portuguesa. Então, vocês, por favor, estudem esse livro. Vocês têm também, deixa eu ver, a inclusão de alunos com baixa visão, tá? E ainda eu não coloquei aqui que tem um sobre deficiência física. A gente ainda se surpreende na escola e chega aluno com deficiência física que não tem nem cadastro na sede. Está perdendo vários direitos, vários apoios por não ter cadastro na sede, e o aluno está aí à vista de todo mundo, é deficiente físico e todo mundo sabe. Então, eu vou pedir para que vocês peçam lá na sala de leitura esse material e que seja ponto de estudo de vocês. Gente, quando nós estudamos e temos mais facilidade para trabalhar com esse aluno, eu vou falar aquilo que a Tânia falou no ATPC da semana A, que a gente se apropria do estudo para um alvo e a gente atinge outros que não estão no alvo.
que quando a gente tem mais conhecimento para trabalhar com esse aluno da educação especial, a gente atinge todos os demais alunos que estão na sala e a gente não tinha percebido a necessidade que ele tem e como o jeito dele aprender é diferente. Bom, eu quero agradecer a todos por esse momento, espero que realmente vocês tenham acompanhado esse momento de formação, que tenham anotado tudo que foi passado aqui, para que isso não seja uma surpresa, né, para vocês, um assunto de não entendimento, porque hoje nós não podemos mais, em hipótese nenhuma, falar que eu não estou tendo formação, que eu desconheço como trabalhar com aluno com deficiência. Bom trabalho a todos, eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida que venha a estar aparecendo nesse início de ano. Deus abençoe, um bom ano para todos.